E muito boa noite, turma. Galera entrando aí. Estamos no ar. Microfone, como é que tá aí? Funcionando? Ei, som, teste. 1, 2. Funcionando aí, galera? 100%? Vamos lá. Mais uma aula do nosso módulo Mentalidade, aula essa que eu estava ansioso para dar para vocês. Com certeza, a partir dessa aula, vocês terão um divisor de águas na sua vida. Vocês terão uma nova virada de chave de mentalidade. E o nosso intuito principal, eu escrevi essa aula toda com o principal intuito e motivo de fazer com que vocês reprogramem a forma como interpretam a realidade. O motivo dessa aula é isso, é vocês entenderem a maneira correta como reprogramar a forma como vocês interpretam a realidade. A verdadeira mentalidade, ela não é pensar positivo, é aprender a interpretar a vida corretamente. Se trata disso. A mente, ela constrói ou destrói o seu destino. A vida que você vive hoje não foi construída pelas suas mãos. O que você está vivendo hoje não foi construído pelas suas mãos. O que você está vivendo hoje foi construído primeiramente pela sua mente. Tudo que você passou e onde você se encontra hoje foi construído inicialmente pela sua mente. Vocês podem notar essa, a vida que você vive hoje não foi construída pelas suas mãos. Ela foi construída pela sua mente. As suas mãos apenas executam aquilo que sua mente ela acredita. Tudo, em primeiro lugar, começa na mente. Toda empresa, todo casamento, todo patrimônio, toda riqueza, toda pobreza, toda conquista, toda derrota também, nasce em primeiro lugar tudo isso e todas as outras variáveis nascem em primeiro lugar com a maneira de pensar. Não existe mudanças de vida antes de existir uma mudança aqui, ó, na cabeça de vocês. O maior campo de batalha do mundo, a maior guerra da humanidade nunca aconteceu entre países, entre nações, ela acontece dentro da cabeça de cada pessoa. Todos os dias, duas versões de você, ela vai sempre conversar. Uma diz, você consegue, a outra responde, cara, você não é capaz, não é o momento ainda, tá muito cedo, você não dá conta. Uma diz, comece, a outra fala, cara, espera mais, não vai dar certo. Não é assim? Uma diz, arrisque, vai lá, você aguenta, vambora. Aquela outra diz, e se der errado? E aí, como é que vai ser? O que será de nós? Tenho tanto medo, temos tanto medo. A vergonha que a gente vai passar. Quem que está falando? Responda aí para vocês mesmos. Quem que está falando? A pergunta é, não é quem está falando. A grande pergunta é, qual voz que você alimenta e decide escutar diariamente? Responde para si mesmo e seja honesto com si mesmo. Pense, reflita sobre isso. Porque a mente ela sempre procura confirmar aquilo que ela acredita. Aqui está uma das maiores descobertas, inclusive da psicologia moderna. O cérebro ele não procura uma verdade específica. O cérebro ele procura aquilo que você já acredita. Aquilo que ele entende que você tem aí dentro de você como uma crença, que é a forma de você ver o mundo, a sua maneira de julgar, de compreender, de entender o mundo, a maneira como você olha para o mundo, a forma como você olha para si mesmo. Ele procura confirmar aquilo que você já acredita. Exemplo, se alguém acredita dinheiro é difícil, ele vai ver dificuldades sempre para encontrar dinheiro na vida dele. Se você acredita, cara, ninguém compra, que difícil, caraca, ninguém está comprando. Logo você vai encontrar clientes que não compram. E logo você não terá clientes. Se você acreditar e pensar dessa maneira. Se você acredita, sou um péssimo vendedor, sou um péssimo funcionário, nada dá certo para mim, o seu cérebro vai interpretar essas objeções como uma confirmação e logo como uma afirmação. Seu cérebro, vocês têm que entender que ele funciona basicamente como advogado, não como juiz. Ele não investiga, ele defende. E o que o seu cérebro tem defendido? Que você, qual a maneira que você tem pensado? Como você tem pensado em relação às coisas? Qual a sua maneira de interpretar o mundo? Qual a verdade que você tem carregado dentro de você em relação a si mesmo? Quais são suas crenças mais profundas da sua visão e interpretação das coisas, dos contextos, das eventualidades da sua vida? Vocês colocam numa posição de aprendizado, de aprimoramento, de refinamento, ou você sempre se coloca naquela condição de vítima que tudo dá errado para você e nada acontece para você? Como se a culpa fosse de um fator externo, você terceiriza a culpa, logo você terceiriza a responsabilidade, você coloca a culpa na economia, na política, no governo, ou nos seus pais, e nunca assume a responsabilidade pelos seus atos, pela sua vida, pela sua interpretação das coisas. Um exemplo prático, duas pessoas, vamos dizer, na mesma companhia, na mesma empresa.
Mesmo salário, mesmo chefe, mesmo mercado, mesmo produto. 5 anos depois, um ganha 20 mil e o outro está ganhando 2 ainda. Praticamente quase o mesmo salário de quando ele entrou na empresa lá atrás. O que mudou? Falem para mim. Não foi o mercado. Não foi a empresa. O que mudou foi a interpretação dos fatos. Foi o seu entendimento de cada contexto. Foi a sua maneira de enxergar e definir as coisas e a partir disso ter a conduta e o comportamento correto. Porque a vida é como ela é. E o mundo e a vida no geral é o que você faz com o que ela te dá. A vida é o que você faz com o que ela te dá. Você não pode ter o controle dos fatos, dos acontecimentos, das eventualidades, mas você pode ter muito bem um controle de como você reage, de como você interpreta, de como você pensa. Logo, de como você vai se conduzir em relação a tudo que está acontecendo e tudo que acontecer daqui em diante. O que mudou nesses dois contextos, um ganhando 20 mil, exemplo, outro ganhando 2 mil, o que mudou foi essa total interpretação. A maneira como cada um enxergou cada experiência que eles passaram, cada relacionamento que eles construíram. Foi essa total interpretação. Uma pessoa viu problemas, a outra em tudo viu oportunidades. A realidade, de fato, era exatamente a mesma. Mesmo contexto, mas pensamentos, interpretações diferentes e logo resultados diferentes. A realidade nunca machuca tanto quanto a interpretação. Esse é um princípio presente, inclusive, na filosofia estoica e também em diversas abordagens da psicologia cognitiva. O acontecimento pesa, mas a interpretação, dependendo do que você interpretar, pode pesar mais ainda. Exemplo, vamos dizer, no teu dia a dia ali, na tua rotina, no teu trabalho, tu perdeu um cliente. Aí você pensa, cara, sou ruim. Aí outra pessoa do teu lado, ela pensa, cara, eu preciso melhorar. Se isso aconteceu, eu posso fazer algo através disso. As duas perderam exatamente o mesmo cliente, foi o mesmo contexto, mas uma, ela escolheu perder a autoestima e o outro ganhou uma total experiência. Ele entendeu o que ele pôde tirar de aprendizado daquilo ali e o que ele poderia fazer diferente, como ele poderia melhorar, como ele poderia refinar suas práticas, as suas capacidades, as suas habilidades, como ele poderia melhorar de modo a adquirir mais ferramentas para evitar perder um próximo cliente e assim alcançar o próximo, e assim o próximo, e assim seguidamente. Melhoria, progresso, resultado. Preparo, melhoria, progresso, resultado. Essa é a maneira como você pode interpretar de uma forma mais coerente, mais eficaz cada fato que vai acontecer e vai sempre acontecer, nos detalhes ali, em cada momento do seu dia. Em cada evento ali do seu dia a dia. Você pode escolher como corresponder a isso. Com a conduta certa, com a atitude certa, com a melhoria no teu desenvolvimento. A qualidade de sua vida depende da qualidade das perguntas que você faz também. De qualquer problema, existe sempre dois caminhos. Perguntas de vítima. Por que isso acontece comigo? Por que a minha vida é assim? Nada dá certo para mim, por quê? Agora a pergunta de quem é protagonista, quem quer escrever sua própria história sem depender de ninguém. O que isso veio para me ensinar? Isso é uma pergunta de alguém que quer vencer. Isso é uma pergunta dos maiores vitoriosos, dos maiores atletas, de maior alta performance, resultado do mundo. Todos eles pensam e perguntam dessa maneira. Quando vê um problema, um desafio, uma questão séria, eles não se fazem de vítima. Eles tiram e procuram entender e tirar um aprendizado através disso e perguntam: o que isso veio para me ensinar? Como eu posso crescer? O que depende de mim? As respostas acabam mudando porque simplesmente as perguntas mudaram. E essa é a grande diferença, porque existem duas mentalidades. A mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A Carol Dweck, inclusive, ela revolucionou a educação mostrando dois tipos de mentalidade, que são esses dois tipos de mentalidade. A mentalidade fixa, que é exemplo, quando a pessoa fala: eu nasci assim, eu não tenho jeito, eu não levo jeito para isso, porque minha vida é assim, eu não sou inteligente, eu não sou vendedor, eu não consigo me desenvolver. E isso tudo, quando a pessoa afirma para si mesmo, passa a virar uma identidade, passa a fazer parte de quem você é. E o erro, ele acaba significando incapacidade, porque você acredita que você é capaz e você dá esses comandos para o seu cérebro ao afirmar e pensar dessa forma. Do contrário, na mentalidade de crescimento, você fala: cara, eu ainda não aprendi, eu ainda não domino, logo, eu posso melhorar, eu consigo melhorar, só depende de mim, só depende do que está no meu controle, só depende do que eu posso fazer.
só depende do que está no meu domínio, que as minhas ações em direção à minha melhora, ao meu desenvolvimento, ao meu progresso. E isso tudo passa a ser simplesmente um treinamento. Você treinar a sua mente com essas falas, com essa maneira de entender, com essa percepção das coisas. E essa pequena palavra, ela pode mudar tudo. Ainda. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto, turma. Você ainda não aprendeu, você ainda não dominou. Você logo pode melhorar, cara. Você pode aprender, você pode se capacitar, você pode se desenvolver. Você pode conseguir fazer o que você quiser. Basta você entrar em direção a esse preparo e buscar e querer, ter essa fome, essa sede de vitória, de vencer, de aprender, para cada dia você progredir e melhorar na sua vida e ter os resultados que você tem total capacidade para ter. Se você acordou, respirou, tem um fôlego de vida, levantou da sua cama, conseguiu ir no banheiro, tomou um copo d'água, respirou e tá benzão, você tem tudo, cara. Você tem tudo. Tudo só depende de você, tudo já foi te dado e a partir disso, com isso, tudo está nas suas mãos. O cérebro, ele é totalmente modelado. O cérebro, ele é plástico, ele se estica. Por isso que é o princípio da neuroplasticidade, que seu cérebro ele se estende a cada aprendizado e ele vai se condicionando a absorver cada vez mais e mais e mais habilidades de acordo com o que você fizer, de acordo com o que você procurar aprender. Durante muitos anos, acreditava que o cérebro ele era praticamente fixo. Hoje nós já sabemos que ele muda de acordo com o nosso condicionamento, com a maneira como nós condicionamos ele. E esse é o princípio da neuroplasticidade. Toda repetição fortalece essas conexões neurais. Quanto mais você pensa de determinada maneira, mais fácil será de você pensar assim novamente. É como abrir uma trilha no meio da floresta. Na primeira vez é difícil, já na centésima vira uma estrada. Por isso você precisa ter esses pensamentos repetidos, porque esses pensamentos repetidos eles vão tornar a sua personalidade e logo eles vão fazer parte de quem você é. Eles vão fazer parte da sua identidade. Você não enxerga o mundo como ele é, você enxerga o mundo como você é. Duas pessoas olham para uma crise, uma vê o fim e a outra vê uma oportunidade. Ela tem esperança, ela vê uma possibilidade. O mundo, nesses dois contextos, continua igual. O que mudou foi o observador. Foi a pessoa que estava observando e viu o que ela foi capaz de fazer. O que ela foi capaz de ver. O exemplo, ele dá lente. Imagine você colocar um óculos vermelho, tudo aparecerá vermelho. Agora imagina que o problema não está no mundo, está na lente. A mentalidade é exatamente isso. Você nunca reage ao mundo, você reage à forma como você interpreta o mundo. Você reage de acordo como você vê o mundo com as lentes que você tem. E com quais lentes você tem visto o mundo? Qual a maneira que você tem interpretado o mundo, as coisas, o que tem acontecido na sua vida, o que aconteceu na sua vida até aqui? E esse é o poder da identidade. Metas, elas mudam resultados, mas a identidade, a maneira como você pensa, a sua forma de acreditar nas coisas, elas podem mudar o seu comportamento. Quem diz, eu quero vender, ele tem uma meta, ele tem um objetivo, ele já visualizou e tem essa visão. Quem diz, sou um vendedor, ele tem basicamente uma identidade diferente de você ser o tipo de pessoa que quer algo, de você ser o tipo de pessoa que é algo. Se você diz, sou um vendedor, você já tem definido que ser um vendedor é a sua identidade, logo isso fará parte e já faz parte de quem você é. Quem diz, quero correr, pode basicamente desistir. Agora quem diz, sou um atleta, sou um corredor, ele age totalmente diferente. As pessoas sempre protegem a identidade que possui. E quanto mais orgulho você tiver da sua identidade, mais fortemente você estará condicionado a repetir os comportamentos e hábitos que levam a elas. Que leva a sua identidade. Você sempre age de acordo com o que acredita ser. Se acredita ser, exemplo, vamos dizer, desorganizado, você vai confirmar isso. Se você acredita ser disciplinado, você vai agir, proteger a ferro e fogo essa identidade. A identidade cria comportamento. O comportamento ele gera resultado. Os resultados reforçam essa sua identidade. Forma-se um ciclo. E isso que é o perigo das crenças limitantes. A maneira como você acredita, a forma, dependendo de como você enxerga e acredita em certas coisas,
vão acabar te limitando. Porque a maioria das pessoas, elas vivem obedecendo frases que nunca questionaram. Dinheiro muda pessoas, todo rico é desonesto, ser rico não é legal, quem é rico não vai pro céu, empreender é perigoso, é arriscado, vendedor incomoda, vendedor é chato, eu não sou bom com pessoas, não levo jeito para isso. Ah, quem disse? Quando? Com qual evidência? A maioria dessas crenças nunca foi investigada. As pessoas não se perguntam, não se questionam, não buscam esse autoconhecimento do que estão passando dentro delas. E às vezes muitas dessas crenças elas são herdadas. Por isso que você pode reprogramar tudo isso na sua mente e no seu ser. Porque o medo ele é um péssimo conselheiro, turma, péssimo conselheiro. O cérebro ele foi desenvolvido para proteger, não para enriquecer. Olha que doideira. O cérebro ele foi desenvolvido para proteger, não para empreender. O cérebro ele foi desenvolvido para proteger, não para vender. Ou seja, ele prefere segurança. Isso é uma programação do cérebro que você herdou. Ele prefere essa segurança, a proteção sempre, o que é mais favorável, mais confortável, mais cômodo. Por isso que ele cria um medo antes de qualquer crescimento. Exemplo, novo emprego, gera uma ansiedade, um novo negócio, um novo investimento, uma nova cidade, um novo desafio, um novo risco, um novo relacionamento. Toda a expansão, ela parece perigosa para o nosso cérebro. Ele já entende isso dessa forma. Porque o cérebro ele confunde novidade com ameaça. A dor da disciplina ou a dor do arrependimento, por exemplo, toda escolha, ela possui uma dor. Treinar dói, não treinar também, e aí? Economizar dói, você está endividado, lascado, ferrado, também dói, e aí? Qual dor você prefere? Estudar dói, continuar ignorante, estúpido, burro, vamos assim dizer, também dói. Qual dor você prefere? Você nunca escolhe entre a dor e o conforto. Você escolhe entre as duas dores. A dor do fracasso ou a dor da vitória. Ou a dor do sucesso. Que você pagou o preço para estar lá. Ser lascado dói muito mais, turma. Ser ignorante dói muito mais. Andar de ônibus dói muito mais. Você não conseguir proporcionar liberdade para sua família, para sua esposa. Para quem precisa de você dói muito mais. Você não conseguir proporcionar segurança para eles, uma educação de qualidade, um plano de saúde digno. Isso dói muito mais, eu posso garantir para vocês. Uma das maiores mudanças de mentalidade é a responsabilidade. Porque enquanto você culpa, entrega o controle, mas do contrário, quando você assume a responsabilidade, quando você recupera esse controle, quando você recupera esse domínio, a responsabilidade, ela não significa culpa, mas sim significa poder. Que você assumiu sim o compromisso consigo mesmo, a responsabilidade consigo mesmo, que você é quem tem o poder de fazer diferente e proporcionar, a partir de hoje, uma vida digna para sua família, para o seu lar, para sua casa, para sua esposa, para o seu marido, para as pessoas que confiam em você, para os teus filhos ou para os teus futuros filhos. Já estou aqui profetizando, em turma. Responsabilidade é isso, quando você assume esse poder e entende que o poder está nas suas mãos de fazer acontecer e fazer a diferença, com grandes atitudes em direção a esse objetivo e a essa mudança de vida na tua história, a essa mudança de vida na história da tua família. Estou profetizando aqui. Estou profetizando aqui essa mudança de vida na trajetória de vocês e no futuro da família de vocês. Esse é o exemplo do espelho. Praticamente. Imagine um espelho. Se você está bravo, olhe para esse espelho, logo o reflexo também vai estar bravo. Agora, você não pode mudar o espelho, em primeiro lugar, mas sim você pode mudar a maneira como você transmite o que você quer ao espelho. Logo, está tudo em você. As ações, a autonomia, esse poder está nas suas mãos. O mundo ele funciona igual. Você precisa mudar você. Os resultados, eles refletem aquilo que você entrega. A maneira como você se coloca diante do mundo, a maneira como você reage ao mundo, a maneira como você executa as suas atitudes e a forma das suas atitudes que você coloca todo dia ali, em cada dia da sua trajetória de vida. O mundo ele funciona assim. Os seus resultados, eles refletem aquilo que você entrega. Vocês podem anotar essa. Os seus resultados refletem aquilo que você entrega. E esse é o princípio dos juros compostos da vida. Pequenas decisões todos os dias, leitura, treinos, conversas, esses hábitos que são quase invisíveis, às vezes micro hábitos, mas durante anos, depois pode até parecer sorte, mas nunca foi sorte, foi acumulação. E ao longo do tempo,
eles podem te trazer resultados surpreendentes e grandiosos. E o que as pessoas extraordinárias elas fazem de diferente? Elas não possuem menos medo, elas não possuem mais compromisso, não possuem menos problemas, elas possuem interpretações melhores das coisas, interpretações melhores dos fatos, interpretações melhores dos acontecimentos. Elas não possuem mais sorte, elas possuem essa consistência, não só essa consistência de continuidade nas suas ações, mas consistência dessa maneira de pensar, quanto à forma como eles entendem cada fato que acontece na sua vida. Agora o exercício. Vamos lá, pega uma folha. Escreva 3 crenças hoje que limitam a sua vida. Logo em seguida você responde: quem colocou isso na minha cabeça? Existe alguma prova absoluta? Quem vive diferente prova que isso é mentira? Qual nova crença, a partir de hoje, eu escolho construir? Façam essas perguntas, depois respondam, estudem, avaliem, desenvolvam esse autoconhecimento dentro de vocês, aprendam a fazer as perguntas para vocês entenderem tudo que está acontecendo aí dentro. O autoconhecimento, turma, ele é libertador e pode transformar a sua vida. As 5 leis da mentalidade vencedora. Primeira, sua mente, ela cria antes da sua mão construir. Vocês entenderam? Toda realização, ela começa com uma ideia aceita. 2, você não vive a realidade, você vive a interpretação dela. Aprenda a interpretar melhor os fatos, os acontecimentos, as eventualidades do seu dia a dia, tudo que acontecer com você daqui em diante, aprenda a interpretar realmente cada acontecimento. O que isso aconteceu para me ensinar? O que isso quer me ensinar? O que isso pode me ensinar? Terceiro, a sua identidade, ela determina seus hábitos. Não mude apenas o que você faz. Mude quem que você decidiu ser. Não comece visualizando resultado. Comece pelo tipo de pessoa que você precisa se tornar para você alcançar aquilo que você quer alcançar. Comece definindo e decidindo pelo tipo de pessoa que você tem que se tornar para poder se permitir acessar aquilo. Faça o caminho pelo reverso, ao invés de focar no resultado, foque em quem que você quer se tornar. Foque na sua identidade. Foque na sua maneira como acreditar nas coisas. 4. O cérebro ele fortalece o que você repete. Proteja os seus pensamentos, turma. Proteja os seus pensamentos. Porque os seus pensamentos, eles se tornam, a partir disso, esses caminhos permanentes. 5. Que o crescimento ele começa quando a responsabilidade substitui a culpa. Enquanto houver culpados, não vai haver transformação. Logo, assuma a responsabilidade. Porque você não pode ser o culpado de tudo, mas você tem a responsabilidade de tudo. E o poder de agir, o poder de fazer acontecer, o poder de fazer a diferença, o poder de fazer algo a mais, de entregar além, de fazer algo melhor, vai estar sempre, sempre e sempre e sempre nas tuas mãos, no teu controle. Logo, assume essa responsabilidade de tudo que acontece na sua vida e tudo que aconteceu até agora, assume, cara. Assume. Porque quando você assume a responsabilidade, você sabe que só depende de você. Quando você assume a responsabilidade, você sabe que a solução de qualquer problema ela vai estar em você. E você vai trabalhar cada vez mais em direção a isso, vai melhorar a sua capacidade e buscar cada vez mais as melhores maneiras de encontrar as melhores soluções mais ainda para cada problema que existir acontecendo na tua vida. Então quero que você nunca esqueça dessa frase. O seu futuro não será determinado pelas oportunidades que aparecerem. Ele vai ser determinado pela pessoa que você estará preparado para ser quando elas aparecerem. O seu futuro não será determinado pelas oportunidades que aparecerem. Será determinado pela pessoa que você estará preparado para ser quando elas aparecerem. A mentalidade ela não muda apenas seus pensamentos. Ela muda suas decisões. Suas decisões mudam seus hábitos. Seus hábitos moldam seu caráter. Seu caráter constrói destinos. Qual destino você tem construído para você? E no fim, sua vida sempre será um reflexo da mente que você decidiu cultivar, dos pensamentos que você decidiu alimentar.
dos pensamentos que você decidiu e as vozes que você escolheu ouvir. Então eu vou lançar um desafio para vocês. Desafio de 30 dias, nos próximos 30 dias. Ao enfrentar qualquer problema, substitua automaticamente a pergunta: por que isso aconteceu comigo? Substitua essa pergunta por: o que esta situação está tentando me ensinar e qual a melhor resposta que eu posso dar? Essa simples mudança de pergunta, ela pode alterar o foco do seu cérebro. Em vez de procurar justificativas para a derrota, terceirizando a responsabilidade, tentando encontrar um culpado, se sabotando, se prejudicando com isso, você passa a buscar caminhos para uma evolução. Essa é a essência de uma mentalidade vencedora e de um progresso constante para você ter uma vida de sucesso e muito vitoriosa e de muita prosperidade para você conseguir sim gerar e proporcionar para sua família a vida tão sonhada que eles merecem ter ao seu lado. Busque isso por eles. Sei que você tem um amor próprio, mas se não for para fazer só por você, ou se você não quiser fazer por você, faça pelas pessoas que você ama. Faça para quem depende de você. Faça para quem está precisando de você. Faça para quem está contando com você. E o melhor de tudo, encerrando essa aula, esse fechamento, é que eu irei deixar um presente para vocês. Vocês podem chamar nesse número aqui no WhatsApp, que nós iremos deixar abaixo na descrição, que nós iremos enviar a apostila completa com todo esse conteúdo e mais um bônus extra de presente meu para vocês, de maneira para agregar, para contribuir, para ajudar mais e mais vocês nessa caminhada. Eu vou deixar também um bônus extra. Bônus extra que é a cartilha com os mandamentos, os 10 mandamentos do maior vendedor do mundo. Vou estar presenteando vocês com essa cartilha, que pode, com certeza, vai ser uma ferramenta transformadora que vocês estarão adquirindo, absorvendo, para ter uma vida de muito mais liberdade, de muito mais sucesso, com a mentalidade vencedora, vitoriosa, inabalável, para vocês conquistarem todas aquelas realizações que vocês têm e planejam para a vida de vocês. Fiquem com Deus, um excelente dia.